Bom dia, gente, tudo bom? Hoje, fazendo mais um vídeo sobre movimentações da carreteira. Tem algumas novidades, tem algumas coisas que eu achei interessantes trazer. Eu já tinha comentado no vídeo anterior sobre rentabilidade da minha carteira, e eu comento que um dos motivos para ela estar performando bem é que eu coloco um risco a mais se eu comparar com carteiras mais ortodoxas. Até porque eu não preciso me preocupar muito com liquidez, né? Como eu não invisto muita coisa. Então eu não preciso me preocupar muito com liquidez. Geralmente uma carteira recomendada, o analista vai se preocupar com liquidez porque é para muita gente. Então ele tem que colocar na equação a liquidez dos ativos que ele está recomendando. Vamos lá. Em relação a movimentações, até a gente tinha parado no último mês. Lembrando que hoje é dia 13 de agosto, então eu fui até o Tigar aqui. Então a gente teve um aumento na exposição do Tigar, porque eu estava achando que já estava um preço muito, muito atrativo a 50. Ele conseguiu cair ainda mais. E eu tô assim, muita vontade de comprar, tanto é que aqui eu comprei ele por 46 aqui. Para mim é quase chocante. Para mim eu acho um ótimo fundo, tá? Eu vou provavelmente aumentar um pouco minha exposição para ver a carteira certa. O que eu tenho feito ultimamente é olhar bastante essa parte aqui do risco para eu não deixar a minha carteira desenquadrar demais. Você vê que no arriscado ele não chegou a 10% ainda. Então eu tenho uma margem ali para trabalhar. Tá? Quando você olha aqui, dá para entender quais são os fundos que eu estou considerando arriscados. KNCA, o TIGAR e o MFI. Eu comprei também um pouco do PATN no finalzinho do mês, vendi o KNRI. Eu já expliquei em outro vídeo, então eu vou pular um pouquinho. Mas a lógica foi olhar em relação ao spread. A gestão dos dois eu acho excelente. Em relação à exposição, para mim fazer sentido, quando eu falei no outro vídeo, em relação a setor, eu tenho o Kisu, que eu vou vender, que ele vai ser incorporado, ele vai passar por uma reestruturação. Então, por isso eu vou esperar um pouquinho esse momento, depois eu vou vender. Por isso eu tenho uma margem aqui para trabalhar aqui em relação aos hedge funds. Então vamos lá. Então aqui a gente tem esse aqui, eu só coloquei porque é contábil, tá? Ele saiu do PATL e ele virou HGLG. Eu já vendia no dia 7/8, 7 cotas do HGLG e comprei de TRXF11. Foi um dos dias que caiu bastante. Na verdade, o primeiro dia que caiu bastante, ele caiu para 84. No outro dia ele deu uma subida, foi o dia que eu comprei. E eu acho que por esse preço, meio que faz sentido para mim. É um fundo de desenvolvimento, é um fundo um pouco mais arriscado. Ele está fazendo várias emissões que o mercado ele não está gostando muito. Todo influencer, todo analista que tem algum canal do YouTube fez vídeos sobre o TRX. Comprei também o ITRI, que hoje está ridiculamente descontado. Bizarro. Existe um motivo, é uma gestora mais recente, é do Itaú. No Fiagro, o pessoal não gostou muito. Inicialmente, o Fiagro deles era muito cotado, teve alguns problemas e o investidor ficou um pouco machucado ali em relação à gestão. Mas nos fundos de investimento imobiliário, no caso do ITRI, cara, ele está performando super bem. Você pegar os dividendos que ele está entregando, como ele está se comportando, os ativos que eles estão investindo. Tem alguns aqui que eles são diferentes. Tem alguns que eles compraram que é por tempo determinado e agora está voltando o dinheiro para o fundo. São coisas que geralmente a gente não olha muito. E essa gestão ela está se preocupando em fazer esse trabalho mais criterioso. Eu dei uma olhada, gostei bastante, tá? Eu tinha um pé atrás também, por causa do Piagro também. Mas aí eu decidi dar uma chance. Ela apareceu em algumas carteiras recomendadas, né, o Etri. Eu fui dar uma olhadinha com mais calma. Ele tem uma parte aqui que eu achei que o CRI dele era mais forte, como é muito comum em fundos multimercado, quando ele inicia, a maioria vai para CRI. Mas no caso deles, eles têm uma exposição elevada aqui nos FIIs. Você vê que a receita deles o que está assegurado aqui é realmente os FIIs. Né? Aqui em relação à participação por classe de ativa do patrimônio do fundo,
77% em FIIs, 13% em CRI, 4% em ações, FIIs de desenvolvimento. E tem aqui as maiores posições deles. Tá vendo? Tem FIIs aqui. Esse aqui, ele é diferente. Então, eu gostei bastante do que a gestão tem feito, sabe? Os CRIs deles eu acho bem esticados. Mas por enquanto tá funcionando. Pulverizado, logístico. Ok. Tenho gostado bastante desse fundo, tá? Então, eu achei que valia a pena por esse preço. E entrei. E aumentei, como eu falei, o preço aqui em Tigar. O que eu estou ficando de olho agora no meu caso, essa aqui é a minha carteira, ficar de olho um pouco em relação ao risco que eu estou correndo, porque existe um perigo aqui de eu desenquadrar demais, de eu arriscar demais, então eu tenho que dar uma segurada. Nesse mês, como eu falei, eu tô segurando um pouco meus aportes, porque eu não comprei muita coisa. Eu vendi para eu conseguir comprar um pouco mais aqui, mas eu não comprei muita coisa. Porque R$ 900 eu coloquei aqui no meu fundo de previdência da parte da inflação. Então, foi uma boa parte dos meus aportes. E tem uma reservinha que eu realmente estou pensando se eu uso ou não uso para aumentar minha exposição em alguns ativos, como o ITRI, como o TIGAR. Eu acho que esses dois, para mim, eles são mais oportunidade do que outros. Do que, por exemplo, TRX. TRX ele tem um risco ali, principalmente por causa da alavancagem deles, tá? Pelo menos eu acho, na minha avaliação. Lembrando que não é nada recomendação de compra, de venda. Eu não tenho ainda certificado para fazer indicação de venda de compra. Não sou analista. A ideia é mais mostrar como é o nosso racional. No caso aqui da Genial, eles têm a carteira recomendada deles. E eu estava dando uma olhada porque eu fiquei pensando, gente, será que o Hedge Fund, Spot, será que é só eu que estou vendo um desconto elevado? E aí, quando eu olho, por exemplo, na carteira recomendada de agosto, aqui, carteira renda do Genial, você vê que eles têm uma porcentagem elevada aqui em multi-estratégia. No caso da carteira valor, eles também têm duas multi-estratégias aqui. Então, eu estou vendo que o mercado ele está enxergando que ainda existe um spread interessante nessa classe de ativo. Eu acho que é isso, meu povo. Eu vou indo lá. Espero que tenham gostado do vídeo, tá? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E vamos que vamos, tá bom? Fiquem com Deus e bons aportes.